Eu gostaria de passar a palavra agora para o doutor Pedro Henrique Saraiva Leão, presidente da Academia Cearense de Medicina. Boa noite a todos, é com muita satisfação que me encontro e a Academia Cearense de Letras estreia com este evento a sua fase internetica, sua fase online. Com isso, nós acatamos as ponderações das autoridades sanitárias e seguimos os ditames desse bravo mundo novo de que nos falava o Aldous Huxley. Temos que mudar, porque o mundo todo muda, nós também temos que mudar com o mundo. Como eu disse, essa palestra, essa videoconferência, inicia essa nossa fase à distância. Nós teremos também, em outubro, uma outra palestra deste jeito, e a palestra de novembro vai ser proferida pelo acadêmico, ex-presidente e titular também da Academia Nacional de Medicina, professor Manassés Claudino, de maneira que nós vamos alternando conferências de corpo presente, como eu prefiro dizer. Eu tenho horror a neurologia presencial, acho isso meio alienígena, esquisito essa palavra. E com as conferências por via online, como se diz normalmente. Então, agradamos a gregos e troianos. Há quem goste de ir ao estádio ver o jogo de futebol e outros preferem, por motivos vários, assisti-lo na televisão. Só que nós realmente mudamos, mas mudamos devagar. Eu sigo aquele velho ditado latino do festina lente, do apressa-te devagar. Já que nós temos que mudar, mudemos devagar. E nós temos braços ainda, braços e olhos para abraçar os amigos, para ver os amigos, para confraternizar, enfim, não pode ser tudo de uma vez. Há que haver um respeito aos octos, como eu, quer dizer, que tem as suas conveniências. E isso me lembra um grande pensador, o Alexander Pope. Ele dizia: "Be not the first by whom the new is tried, nor the last to lay the old aside." Nunca ser o primeiro a começar as novidades, a adotar a novidade, nem o último a abandonar as velharias. Vamos modos em rebus, agradando gregos e troianos. Eu quero parabenizar a comissão científica, mesmo no impedimento temporário, esperamos que seja, que demore pouco, do doutor Irã Rabelo, agradecer ao doutor Roberto Misit, ao professor Clausen, ao nosso lealíssimo secretário-geral, Henrique Leal Cardoso, e esperamos trazer para vocês uma nova contribuição e que agrade, repetindo, a gregos e troianos. Muito obrigado a todos, sucesso para nós outros. Obrigado, doutor Pedro Henrique. Pelo que eu pude notar na fala do senhor, o doutor José Irante Carvalho não se encontra na sala, então eu gostaria de passar a palavra agora para o presidente em exercício da diretoria científica, doutor Roberto Mises. Boa noite, amigos, meus colegas, confrades e confreiras. Sem dúvida, hoje é uma data importantíssima, porque, como o nosso presidente falou, está sendo a primeira conferência online, audiovisual. Então, sem dúvida, é uma data marcante para a Academia Cearense de Medicina. Antes de expor mais ou menos a programação científica que já foi realizada e que ainda falta realizar neste restante de ano, eu também queria dar uma palavra de abraço fraternal ao nosso confrade Irã Rabelo, que é o presidente desta comissão, e que me pediu se eu poderia, até a volta dele, assumir esta responsabilidade. E eu faço com
com o maior carinho, com o maior amor e com dedicação que eu tenho a essa academia, que eu sempre digo a minha segunda família. Bom, o que eu queria só expor é o seguinte: nós temos ainda 3 conferências a serem realizadas online, ou como o Pedro disse, também pode ser de corpo presente. Hoje, então, nós teremos uma conferência do professor Clausen, que vai ser apresentado pelo nosso secretário-geral, Henrique Cardoso. Em outubro, teremos uma conferência bastante interessante do professor Paulo Sertec, que vai desenvolver o tema empreendedorismo e ética profissional. Vai ser apresentada pelo nosso vice-presidente acadêmico Janésio. No mês de novembro, pelo que tudo indica, será de corpo presente pelo professor ex-presidente acadêmico Manassés Fontelli, que versará o tema de metabolismo energético do câncer. Lembrar que no dezembro não teremos atividade científica, teremos apenas na primeira quarta-feira do mês a chamada Rememory, né? Que, se eu não me falta a memória, seria no dia 2 de dezembro. Uma coisa interessante que, neste interim, a diretoria da academia, junto com a diretoria científica, e com a ideia maravilhosa do nosso secretário, Henrique, disponibilizar que a academia realizasse alguns webinars. O que seria um webinar? Seria exatamente um seminário com a presença dos acadêmicos e também seria do público externo. Como o nosso presidente falou, ele necessita que a academia se projete além dos muros, não ficar só nós, nas quartas-feiras, reunidos apenas naquele bloco. Então, essa webinar, além da presença dos acadêmicos, seria a presença de outros membros ou médicos, alguns da área da saúde e outras pessoas com interesse. Então, essa webinar, pelo que foi já acertado, seria no mês de novembro, no dia 18 de novembro, que é a terceira quarta-feira do mês, o assunto seria metabolismo, ações e possíveis usos terapêuticos. É um estudo experimental. No ano de 2021, ficou acertado que teremos 4 webinars. Uma seria no 17 de fevereiro, uma no dia 19 de maio, que exatamente coincide com a semana da nossa Bienal, e o assunto será exatamente o Covid-19, 18 de agosto e 17 de novembro. Então, eu acho que está muito claro o que a gente tem feito. Se não está sendo muito perfeito, mas pelo menos o esforço é muito grande para a gente não falhar. Estamos dando de tudo para que todos vocês tenham o melhor para o dia de hoje. E, terminando, uma pequena frase: só não erra quem não tenta. Então, esse foi o nosso objetivo. Muito obrigado a todos vocês, uma boa conferência e, sem dúvida, logo depois teremos o debate. Boa noite a todos e um forte abraço do vosso amigo Roberto Mises. Obrigado, doutor Roberto Mises. Agora eu gostaria de passar a palavra para o acadêmico doutor José Henrique Leal Cardoso para fazer a apresentação do palestrante. Doutor Henrique, o seu microfone está desligado. Inicialmente, estou sendo ouvido agora? Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao doutor Clausen Oliveira Abreu por ter prontamente aceito o convite que eu fiz em nome da academia para ministrar essa palestra. Ele foi escolhido não só por ser um expert em assuntos de melatonina e diabetes, que vai ser o tema da palestra dele, né? Mas também por dominar bem as técnicas de computação. Então, a gente, naquele momento, queríamos fazer a primeira com alguém que dominasse bem essa técnica, e o doutor Clausen Oliveira Abreu se qualificava também por esse aspecto. Estou falando agora um pouco sobre o currículo
do Dr. Clausen Oliveira Abreu, ele é biólogo, graduado em biologia, que ele fez entre 2008 e 2011 no curso de biologia da UES. Entre 2008 e 2014, desculpa, entre 2008 e 2012, ele, enquanto estudante de biologia, ele também estagiou como estudante de iniciação científica, com bolsa de iniciação científica no laboratório que eu coordeno na UES, que é o Laboratório de Eletrofisiologia. Entre 2012 e 2014, ele foi aluno do curso de mestrado em Ciências Fisiológicas da UES, curso de mestrado acadêmico em Ciências Fisiológicas da UES. Entre 2014 e 2019, ele foi aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas também da UES. Durante esses 4 anos de doutorado, ele fez 1 ano de doutorado sanduíche, estágio sanduíche, na Universidade do Tennessee, no Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Tennessee. Depois eu falarei um pouco sobre esse estágio dele, que tem a ver também com a nossa conferência de hoje. Lá ele foi orientando da professora Kristen O'Connell, que trabalha com temas ligados a apetite e perda de apetite, com anorexia e fatores orexígenos. Bom, atualmente, desde 2019, ele é professor colaborador, docente de fisiologia da UES, lotado no campus de Quixadá. Entre 2012 e até 2019, quando ele passou a ser professor regular, ele foi professor, mas em atividades eventuais, tipo substituição de professores, tarefas de ensino pontuais, tarefas docentes pontuais. O professor Clausen Oliveira Abreu é um jovem cientista brilhante. Tá? Ele, para dar uma ideia, entre 2019, o trabalho dele recebeu 7 premiações, das quais 5 foram menções honrosas por apresentação de trabalho em congressos, 2 dos quais foram em congressos nacionais de biofísica. O professor Clausen domina bem não só a biologia e a fisiologia, mas também bem um ramo da biofísica, que é um ramo que frequentemente intimida as pessoas, né? Mas a ele não intimidou nem um pouco. Então, ele foi, além desses 2 prêmios nos congressos nacionais de biofísica, a tese de doutorado dele foi premiada como a melhor tese do programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas da UES. E, além disso, seu prêmio de maior valor foi a bolsa que ele recebeu para passar 1 ano na Universidade do Tennessee. Foi uma bolsa que ele concorreu com muitos candidatos, entrou com o seu projeto e conseguiu a sua bolsa. O professor Clausen Oliveira Abreu, no seu currículo, já tem 10 publicações, das quais 6 são publicações internacionais, em revistas internacionais. O seu trabalho de tese resultou em 2 publicações internacionais em revistas de alto quilate, revista de política editorial muito exigente, revista onde é difícil publicar. E, além disso, ele ainda tem uma parte do seu trabalho de doutorado que ainda não foi publicado. E, portanto, isso mostra a qualidade do trabalho dele. Também o trabalho dele, que ele fez no Tennessee, vai ser complementado aqui em Fortaleza e ainda não foi publicado. Bom, no seu trabalho no Tennessee, ele estudou neurônios, ele estudou como a obesidade modifica o funcionamento eletrofisiológico de neurônios situados no núcleo arqueado. Ele estudou 2 tipos de neurônios que estão lá dispersos na massa de corpos celulares do núcleo arqueado, mas ele conseguia distinguir com técnica de fluorescência neurônios orexígenos e neurônios antiorexígenos. São neurônios que a sua excitabilidade, que tem um ritmo circadiano, e a sua excitabilidade muda com os estados de apetite ou saciedade. Então, agora em Fortaleza, ele quer estender esse trabalho
estudando como o diabetes modifica o funcionamento desses neurônios e como o diabetes, juntamente com a obesidade, modifica o funcionamento desse neurônio e como a melatonina pode ter um efeito modificador desse funcionamento. Na primeira proposta, ver como eles são modificados pelo diabetes e pela obesidade seria um tema mais de fisiopatologia. E no segundo, no estudo da melatonina, seria uma proposta mais terapêutica, ver como a melatonina poderia ter um efeito terapêutico. Ele já vem estudando a melatonina com a perspectiva de desenvolver com a melatonina um agente terapêutico para o tratamento da neuropatia diabética. Ele vai falar sobre a neuropatia e no fim da sua palestra ele vai falar um pouco sobre isso, tá certo? E quando eu convidei, então, para fazer essa palestra, ele aceitou prontamente, de boa vontade, porque me disse que gostaria muito de interagir com o pessoal da clínica, com o pessoal da endocrinologia, para receber propostas, críticas, né, críticas construtivas, sugestões para o trabalho dele. Então, eu acredito que essa palestra será muito boa, será muito ilustrativa. Eu nunca me esqueço que nós fizemos uma reunião para a montagem de um projeto para submeter ao CNPq em Brasília, e era uma reunião de cientistas e de médicos, e nessa reunião se falou em fazer, no projeto, incluir a melatonina como agente terapêutico para o tratamento da neuropatia diabética. E um dos luminares, um médico, que é um dos luminares da ciência cearense, disse: melatonina? O que é que melatonina tem a ver com diabetes? É isso? Então, eu acho que essa pergunta, se alguém fizer a pergunta, não me espanta, realmente pode parecer surpreendente. O que é que melatonina tem a ver com diabetes? E a resposta a essa pergunta nos vai ser fornecida agora à noite pelo doutor Clausen Oliveira Abreu. Com a palavra, o doutor Clausen. Muito obrigado, doutor Henrique, pelas belíssimas palavras, pela apresentação. Quero agradecer também, em nome do doutor José Henrique, pelo convite. Quero agradecer à academia, na pessoa do doutor José Henrique, pelo convite de estar palestrando aqui hoje. Realmente, espero, ao fim dela, responder essa pergunta de qual a relação que tem entre a melatonina e o diabetes mellitus, certo? Eu vou projetar aqui minha apresentação, se vocês conseguem ver bem. Senhores, estão conseguindo me ouvir e me ver bem, ver a apresentação? A apresentação eu não estou vendo, não. Só vendo você. A apresentação não apareceu aqui para mim. Então, eu não estou vendo quem está falando, mas a senhora pode buscar pelo meu nome, entre lá na lista de pessoas. Pronto, agora já apareceu, Cláudia, desculpa. Obrigada. Nada. Adriana. Tudo bem. Então, eu vou iniciar a palestra agora, e aí, após o término da palestra, vai haver um tempo destinado para críticas, perguntas, sugestões, certo? E aí, eu gostaria de solicitar novamente que os microfones fossem mantidos desligados, só para não haver nenhum tipo de intercorrência durante a apresentação. Bom, iniciando, como o Dr. José Henrique já me apresentou, eu sou o professor Clausen, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre melatonina, implicações para o diabetes mellitus. Quais as implicações desse hormônio para o diabetes mellitus? Só um minuto. Pronto. Bom, inicialmente, fazendo uma breve introdução sobre o diabetes mellitus. O diabetes foi pela primeira vez descrito pelos egípcios, que relataram em alguns pacientes a ocorrência de perda de peso e poliúria. Entretanto, foram os gregos que passaram a utilizar essa denominação de diabetes mellitus pela primeira vez. Bom, o diabetes significa passar através, de origem grega, e o mellitus, de origem latina, quer dizer mel. Bom,
o diabetes mellitus não se trata apenas de um problema de saúde pública, ele também tem uma importância econômica. Hoje, cerca de 425 milhões de pessoas no mundo são afetadas pelo diabetes mellitus e pelas suas complicações, de acordo com a Federação Internacional do Diabetes, fazendo com que muitos pesquisadores considerem como a maior epidemia global do século XXI. E ela também apresenta importância econômica, pois cerca de 12% das despesas globais com saúde são destinadas ao tratamento do diabetes e das suas complicações, o que equivale a cerca de 727 bilhões de dólares. Bom, o diabetes mellitus pode ser classificado de diferentes maneiras. Os dois tipos principais de maior prevalência são o diabetes mellitus tipo 1, também conhecido como insulino dependente, que representa cerca de 5 a 10% dos pacientes diabéticos. O diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença genética do sistema imune, onde as células beta-pancreáticas são destruídas, né, causando, consequentemente, uma deficiência da síntese e da secreção de insulina. Entretanto, apesar de ser uma doença genética, a genética em si não explica totalmente a origem dessa doença, já que se formos observar gêmeos, apenas 50% de gêmeos idênticos desenvolvem o diabetes mellitus do tipo 1. Ele normalmente surge na infância e em adultos com idade inferior a 35 anos. Já o diabetes mellitus tipo 2, que é não dependente de insulina, representa o tipo de maior prevalência, com cerca de 90% dos pacientes diabéticos. Trata-se de uma doença complexa, a sua incidência aumenta com a idade e a principal característica dela é uma combinação de deficiência, como ocorre no diabetes mellitus tipo 1, com resistência à insulina. Então, qual o denominador comum do tipo 1 e do tipo 2? A deficiência de insulina. Falando um pouquinho melhor do tipo 2, essa deficiência de insulina, ela ocorre de maneira progressiva, diferentemente do tipo 1, ela não é mediada pelo sistema imune, e essa deficiência da insulina pode ocorrer por uma exaustão das células beta pancreáticas, devido a uma hipersecreção, que ocorre no início, quando há o quadro de hiperglicemia, essas células beta buscam produzir mais insulina para normalizar a glicemia, de modo que a uma hipersecreção pode levar à exaustão dessas células beta, bem como a toxicidade pela glicose, lipídios ou outros fatores genéticos. Um outro fator de destaque do diabetes mellitus tipo 2 é a resistência à insulina, que a diferencia do tipo 1. A resistência à insulina pode ocorrer por diferentes fatores, como anormalidades no receptor de insulina, de modo que a insulina não consegue se ligar ao seu receptor para desempenhar os seus efeitos, anormalidades genéticas nas enzimas, isso é no caso após a ligação do receptor, as enzimas que metabolizariam a insulina não conseguem desempenhar o seu papel devido a anormalidades genéticas. Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de resistência à insulina se encontram a obesidade central, onde ela é caracterizada pelo acúmulo de adiposidade na região abdominal, também conhecido como obesidade em forma de maçã. No caso da obesidade, onde o predomínio da adiposidade ocorre na região do quadril, não é observado um risco tão grande para o desenvolvimento da resistência à insulina. Um outro fator de risco é o sedentarismo. Então, tanto a obesidade como o sedentarismo, como a idade, são fatores que, em conjunto, justificam grande parte do aumento do diabetes mellitus tipo 2, como vem sendo observado na nossa sociedade. Bom, e as principais preocupações do que se refere ao diabetes mellitus são as alterações que essa doença pode causar, como, por exemplo, as alterações macrovasculares. As alterações macrovasculares, como o próprio nome sugere, são aquelas que vão afetar os grandes vasos, como, por exemplo, os presentes no encéfalo, no coração ou nos membros inferiores. Dentre essas alterações, nós temos aterosclerose nas artérias coronárias, que é o principal fator de morte dos pacientes diabéticos, o acidente vascular encefálico, que tem um risco aumentado de 2 a 4 vezes nos pacientes diabéticos,
bem como doenças coronarianas ou doença vascular periférica, que podem resultar, por exemplo, em gangrena e amputação de membros inferiores, uma das complicações muito observadas no diabetes mellitus. Já em relação às complicações microvasculares, são aquelas que vão atingir os vasos de pequeno calibre, os capilares. Então, eles apresentam distribuição difusa pelo organismo, mas existem 3 complicações principais, que são a retinopatia. A retinopatia é a principal causa de cegueira na população adulta. Uma das razões é o espessamento da retina, que ocorre pelo diabetes mellitus, bem como a apoptose de células presentes na retina. Uma outra complicação muito prevalente é a nefropatia. A nefropatia atinge cerca de 1/3 dos pacientes, havendo a prevalência maior no diabetes mellitus tipo 1. É a principal causa que leva à diálise ou transplante renal em pacientes diabéticos. E as causas envolvidas no desenvolvimento dessa nefropatia se encontram alterações dos metabolismos dos lipídios e estresse oxidativo. Bom, a terceira complicação, que vai ser o foco da conferência de hoje, é a neuropatia. A neuropatia diabética pode ser definida como um conjunto de síndromes causadas por danos ao sistema nervoso. E aqui se refere ao sistema, principalmente na literatura, ao sistema nervoso periférico, seja somático, seja autônomo, mas também há dados mostrando que pode atingir o sistema nervoso central. Alguns deles eu vou mostrar hoje. Bom, a neuropatia diabética é, de longe, a complicação mais prevalente. Ela atinge cerca de 50% dos pacientes com diabetes, mas dependendo da metodologia utilizada, esse valor pode chegar até a 90%. Ela culmina na redução da qualidade de vida, e dentre os fatores nós podemos citar o aumento de risco de quedas, dor neuropática, consequentemente também dessas quedas, fraqueza em coordenação e alteração de várias percepções, como térmica, ao estímulo doloroso, ao toque e à vibração. Bom, eu trouxe então essa figura de maneira bem esquemática para mostrar alguns dos possíveis fatores que levam ao desenvolvimento da neuropatia diabética. Aqui nós temos o gânglio da raiz dorsal, um gânglio que possui diferentes populações neuronais que conduzem, por exemplo, informação de dor, de nocicepção. E uma das regiões onde pode ser causada a neuropatia diabética, onde o diabetes mellitus pode afetar, é nos vasos sanguíneos que vão nutrir esses tecidos, causando, por exemplo, um processo de isquemia. Um outro tipo de célula que pode ser atingido são as células da glia, causando, por exemplo, desmielinização axonal, que, consequentemente, vai afetar a velocidade de condução daquele impulso nervoso. Pode ocorrer também uma degeneração do próprio axônio, do neurônio, e uma alteração no transporte entre a célula neuronal e a célula de Schwann. Bom, dentre os fatores que levam ao desenvolvimento dessas complicações, seja a neuropatia, nefropatia ou a retinopatia, nós temos diferentes fatores, mas os principais são uma alteração no metabolismo da glicose e uma alteração no metabolismo dos lipídios. E essas alterações vão levar a diferentes consequências. Dentre elas, nós podemos citar a apoptose celular, morte celular programada, a processos inflamatórios e o aumento de estresse oxidativo. E aí, como o diabetes mellitus é uma complicação muito séria e muito prevalente na população, sendo tanto um problema de saúde pública, como tendo também uma importância econômica, várias substâncias vêm sendo testadas buscando encontrar o melhor tratamento para o diabetes e suas complicações. Dentre elas, uma que tem ganhado destaque é a melatonina. Por que a melatonina? Bom, de início, eu quero apresentar que ela tanto possui efeito anti-inflamatório, um efeito anti-apoptótico e um efeito antioxidante. Os outros nós vamos conversar no decorrer dessa palestra. E a melatonina se destaca também por já ser uma molécula, um composto, né, que já vem sendo utilizado na clínica, principalmente para desordens do sono, como insônia, como para tratamento de jet lag. Então, em alguns países, na Europa ou os Estados Unidos, a melatonina já é vendida, pode ser consumida sem receita, como sendo
comparada como suplemento alimentar. Bom, a molécula da melatonina então está aqui representada. Seu nome científico, inacetil 5-metoxitriptamina. A melatonina apresenta uma molécula anfifílica, ou seja, ela tem um caráter lipofílico e um caráter hidrofílico. Dessa maneira, ela consegue entrar em qualquer compartimento do organismo. Como eu vou falar no próximo slide, ela pode exercer seus efeitos tanto na membrana da célula, como dentro da célula, como no núcleo da célula, certo? A melatonina, ela é produzida pela glândula pineal, como está representada aqui nessa figura, certo? Essa glândula pineal vai receber sinalização via o gânglio cervical superior por meio da liberação de norepinefrina, certo? A melatonina, ela vai ser produzida exclusivamente no período noturno, no escuro, certo? Então, a principal função fisiológica dela é sinalizar para o nosso organismo quando é noite, quando ela está presente, e quando é dia, quando ela está ausente, certo? Em relação às formas de atuação da melatonina, devido ao seu caráter anfifílico, ela pode agir de maneira independente dos seus receptores, e a maior parte desses efeitos são de detoxicação de radicais livres, um efeito antioxidante, ou ela pode agir via seus receptores. Podem ter receptores citosólicos, como MT3, receptores nucleares, e os receptores de membrana, que são os mais estudados, o MT1 e o MT2. Então, quer dizer, é uma molécula que pode agir em qualquer compartimento do organismo por diferentes formas de ação, diferentes mecanismos de ação. Um outro aspecto que merece destaque, quando se fala da melatonina, é que ela vai ser secretada exclusivamente à noite, como nós podemos observar aqui nesse gráfico. Ó. Concentração de melatonina durante o dia apresenta valores basais. Durante a noite ela aumenta, atinge um pico, e antes do dia seguinte ela já começa a baixar, de modo que no dia seguinte ela volta a ter valores basais. E o que é importante observar nesse gráfico é que o processo de síntese da melatonina é inibido pela luz. Então, nós temos aqui novamente o início da sua produção ocorrendo durante a noite, e no meio dessa noite ocorre um estímulo luminoso. Esse estímulo luminoso pode bloquear instantaneamente a síntese de melatonina, dependendo da sua duração e da amplitude desse estímulo. Mas não é algo muito difícil de se observar. Na realidade, no meio da noite você acordar para atender o celular ou se levantar para ir ao banheiro, esses estímulos luminosos, pela presença da luz azul, principalmente do componente azul da luz, já é suficiente para bloquear essa síntese, que dependendo do estímulo e duração, pode não voltar a ser produzida naquela mesma noite, certo? Bom, em relação às aplicações clínicas, a melatonina já vem sendo utilizada para tratamento de jet lag. O que é o jet lag? É uma complicação, é uma sensação de mal-estar encontrada principalmente por pessoas que fazem voos transmeridianos. Então, passa aquela sensação de estar fora de fase. Por que isso ocorre? Porque o nosso relógio biológico está sincronizado com o relógio daquela cidade onde nós moramos. Então, ao fazer um voo transmeridiano, há essa desincronização. Então, você pode sentir fome no horário errado, sentir insônia no horário que estaria habituado a dormir, sentir fome, sentir sono no horário durante o dia, por exemplo. E o tratamento com a melatonina tem resultado na redução desses sintomas e na melhoria da qualidade do sono. E os outros aspectos que a melatonina vem sendo utilizada em relação aos distúrbios do sono. Então, para essas análises, são analisados, por exemplo, animais ou indivíduos pinealectomizados, onde essa glândula pineal vai ser retirada cirurgicamente, ou lesionada, ou inibida por algum outro processo. E esses indivíduos ou animais pinealectomizados, o que ocorre? Redução do sono total, despertares noturnos e baixa qualidade do sono. Já quando há uma suplementação com a melatonina, é observada uma redução da latência para início do sono, redução da temperatura, bem como aumento da duração e da qualidade do sono, fazendo isso um diferencial para um novo estudo terapêutico desse hormônio.
Uma outra característica importante da melatonina é a sua baixa toxicidade. Em ratos, a maioria das doses utilizadas é entre 0,5 e 5 miligramas por quilo. Entretanto, já foram testados doses até 800 miligramas por quilo e não foram observados efeitos tóxicos. Em humanos, foram testadas doses variando entre 0,5 e 10 miligramas por quilo em recém-nascidos e em adultos ou idosos variando entre 0,1 e 300 miligramas por quilo por dia, também não sendo observado nenhum efeito tóxico, certo? Bom, e agora qual a relação entre a melatonina e o diabetes? Eu dividi a partir de agora em 3 momentos. Primeiramente, sobre o metabolismo energético, depois sobre o sistema nervoso central, e eu explico quando for falar. Por que a melatonina é importante para o metabolismo energético? Bom, como eu falei agora há pouco, a principal função da melatonina é sincronização. Então, ela sinaliza para o nosso organismo quando é dia, pela sua ausência, e quando é noite, quando ela está presente. Então, por exemplo, nós somos uma espécie de hábito diurno. Então, durante o dia, vai haver uma concentração da nossa atividade, uma concentração do comportamento alimentar. Então, para isso, é necessário que ocorra uma alta sensibilidade à insulina. Também vai ser necessário um maior dispêndio energético, já que é a fase do dia em que nós estamos ativos. Já durante a noite, onde nossa espécie está programada para o descanso, para o sono, ocorre o processo de jejum, redução do dispêndio energético, do gasto energético, e, consequentemente, a ocorrência de uma resistência à insulina. Então, isso é um processo fisiológico. Fisiologicamente, nossa espécie está programada para ser ativa durante o dia e descansar durante a noite. Já na ausência da melatonina, pode ocorrer propinelectomia, por uma exposição à luz durante a noite, por exemplo. Essa sincronização, esse ajuste fino é perdido. Então, pode ocorrer, por exemplo, o desenvolvimento de resistência à insulina durante o dia, que é aquela fase que vai haver uma maior ingestão alimentar na nossa espécie. Já durante a noite, onde seria esperado o jejum, vai haver uma alta sensibilidade à insulina. Então, desde já, a gente observa como é importante essa relação da melatonina com o metabolismo energético. Os primeiros estudos que avaliaram o efeito da melatonina, no caso foram estratos da glândula pineal, foi observado um efeito hipoglicemiante e o aumento da tolerância à glicose. Posteriormente, foi feita uma pinelectomia, ou seja, a glândula pineal não estava mais presente ou não estava produzindo melatonina. Foi descrito um quadro chamado de síndrome diabetogênica. O que essa síndrome significa? O desenvolvimento de intolerância à glicose, resistência à insulina, tanto periférica, no tecido muscular esquelético, tecido adiposo, no fígado, como central, lá nos neurônios hipotalâmicos. E uma das causas para o desenvolvimento dessa resistência à insulina é a redução da expressão do GLUT4, que é um transportador de glicose, ou seja, se ele está menos expresso, consequentemente, menos glicose vai poder ser capturado pelas células do tecido adiposo branco, músculo cardíaco e esquelético. Bom, em modelos experimentais na literatura, foi observado também que um modelo de desenvolvimento do diabetes por meio de uma dieta hiperlipídica, dieta high fat, resultou tanto no desenvolvimento da obesidade como do diabetes. Então, houve redução da sensibilidade à insulina, redução da tolerância à glicose e uma inflamação de baixo grau. O tratamento com a melatonina resultou na melhoria de todos esses parâmetros. Ela também tem efeito nas ilhotas pancreáticas, onde, por meio dos seus receptores de membrana, ela pode reduzir a secreção de insulina quando estimulada pela glicose. E o terceiro aspecto é que, quando as fêmeas prenhas, animais aqui experimentais, foram submetidas a uma pinelectomia, ou seja, a retirada da melatonina circulante, foram analisadas as características da prole ao chegar na idade adulta. E ao observar essa prole, foi relatado o desenvolvimento de intolerância à glicose, resistência à insulina e danos na produção da insulina. Então, esse dado é muito importante porque ele mostra que a melatonina não só é importante de maneira aguda, durante o ciclo claro-escuro, como também pode ter um efeito
transgeracional, passando da mãe para os filhotes nesse caso. Em relação ao comportamento, uma injeção intracerebroventricular de melatonina reduz a ingestão alimentar, isso já em vivo. Isso é observado tanto em animal controle, como em animais pinelectomizados. E, por fim, também é observado a relação entre melatonina e o metabolismo energético por meio de animais nocaute. O que são animais nocaute? São animais que não vão expressar determinadas proteínas de interesse. Nesse caso, MT1, lembrando o receptor de membrana da melatonina, e o MT2, que é o outro receptor de membrana. Isso causou, quando foi o MT1, o desenvolvimento de uma resistência sistêmica à insulina. No caso do MT2, uma redução na sensibilidade à insulina hepática, bem como aumento da secreção de insulina. Vale salientar que esse achado no MT2 só ocorreu em fêmeas. Então, possivelmente, há uma alteração de acordo com o sexo observado. Bom, agora eu vou citar alguns trabalhos dividindo em duas partes. No primeiro, quais são as consequências do diabetes mellitus sobre a glândula pineal, ou seja, como que essa doença afeta a síntese de melatonina, e depois o uso da melatonina como tratamento das consequências do diabetes mellitus na neuropatia diabética, por exemplo. Bom, o primeiro trabalho que eu trouxe para vocês, avaliou o efeito do diabetes mellitus sobre a glândula pineal. O que é que nós podemos observar aqui nessa figura? Aqui nós temos um corte histológico da glândula pineal de um animal normal, saudável, e aqui a partir do desenvolvimento do diabetes, com 1 semana, com 4 semanas, com 3 meses e com 6 meses do desenvolvimento do diabetes. Então, nós conseguimos ver de maneira muito clara, muito evidente, que o diabetes mellitus causou uma redução da área dessa glândula pineal. Olhando para valores de média, como situados aqui nessa tabela, nós observamos, destaque aqui em vermelho, que a partir da 4ª semana de desenvolvimento de diabetes, um período bem curto, já há uma redução significante dessa glândula pineal, do volume da glândula, e ele ocorreu de maneira progressiva. Não houve redução do número de pinealócitos, mas houve uma redução do diâmetro nuclear. Então, aparentemente, não está havendo um processo de morte celular de apoptose, apenas uma redução do diâmetro desses pinealócitos. Um outro trabalho, utilizando outro modelo de animais, são animais espontaneamente diabéticos, foram analisados esses pinealócitos em cultura, in vitro, né? Então, foi dado um estímulo por meio da noradrenalina, ser liberada para estimular a síntese dessa melatonina pela glândula pineal, e foram comparados em animais controle, aqui que estão em preto, na linha contínua, e aqui na linha tracejada os animais diabéticos. Então, nós podemos observar nesse gráfico que o estímulo com a noradrenalina resultou numa menor produção de melatonina pelos animais diabéticos, mostrando que o efeito pode ser tanto na glândula pineal como na própria produção de melatonina. Também esse estudo avaliou como o diabetes afetou a produção de melatonina lá na glândula pineal e no plasma. Nós podemos observar que em cinza, na fase escura, na noite, o animal diabético apresentou uma redução da melatonina pela pineal, da mesma forma da melatonina plasmática. Em síntese, os ratos diabéticos GK produzem menos melatonina em reação à noradrenalina in vitro, e as modificações no processo de síntese de melatonina podem ser resultado de neuropatia diabética da glândula pineal e das suas inervações simpáticas. O terceiro trabalho, que avaliou o efeito do diabetes sobre a melatonina, nesse caso foi um experimento in vivo. Foi colocada uma sonda na glândula pineal desses animais e foi avaliado ao longo de 24 horas como ocorre a síntese de melatonina. Aqui em azul nós temos animais controle, saudáveis, e nós podemos observar uma síntese normal concentrada na fase escura, à noite, desses animais. Após a aplicação do STZ é a abreviação de streptozotocina, é um composto que destrói de maneira seletiva as células beta-pancreáticas
fazendo com que a insulina não seja produzida. É um dos modelos mais utilizados na parte experimental para a indução do diabetes. Então, após a injeção do STZ, o que aconteceu? Já no dia seguinte, ocorreu uma redução da síntese de melatonina. E essa síntese permaneceu durante todos os dias que foram avaliados após a injeção do STZ. Também foram avaliados durante o dia e durante a noite. A gente pode ver que 3 dias após essa injeção, em azul os animais controle, saudáveis, e em vermelho os animais diabéticos, mostrando que houve uma redução. 15 dias após essa injeção, novamente em azul os animais controle, saudáveis, e em vermelho os que receberam um STZ. Então, nós podemos observar que nos 2 casos houve uma redução da melatonina no período noturno. Durante o dia não houve alteração, já que seria esperado uma concentração basal. Bom, então agora eu vou apresentar uns outros trabalhos mostrando o efeito do tratamento da melatonina sobre as complicações do diabetes mellitus, nesse caso no sistema nervoso central, certo? Bom, aqui, nesse primeiro trabalho, foi avaliado o efeito da melatonina sobre o peso do animal, sobre a massa corpórea e sobre a glicemia. O que é que nós podemos observar? No animal controle, ele tinha uma glicemia em torno de 300 miligramas por... Perdão, ele tinha uma massa corpórea de 303 gramas, certo? Após a injeção, a indução do diabetes, esse animal foi para a massa de 232 gramas, ou seja, houve um peso, uma perda de peso. Quando esse animal foi tratado com melatonina, houve uma recuperação para 290 gramas, bem próximo do valor controle. Quando o tratamento foi associado com a insulina, houve uma recuperação ainda melhor desse parâmetro. Em relação à glicemia, o animal controle apresentava 80 miligramas por decilitro. Após a indução do diabetes, esse valor chegou a 365, ocorreu um aumento como esperado. No tratamento com a melatonina, houve uma redução para 197, não chegou no valor controle, mas houve uma melhoria. E quando foi associado com a insulina, houve um valor ainda melhor, chegando a 170 miligramas por decilitro. Então, a melatonina teve efeito benéfico tanto no controle do peso, quanto no controle glicêmico. E foi avaliado também o efeito da melatonina sobre marcadores de desequilíbrio oxidante e antioxidante. Na literatura científica, um dos efeitos mais marcantes da melatonina é o seu efeito antioxidante, que pode ocorrer tanto por ela sozinha, combater os radicais livres, ou estimular outros sistemas antioxidantes. Então, aqui em vermelho, eu marquei a peroxidação lipídica, apresentando um efeito oxidante do diabetes. Primeira coluna, nós temos controle. Segundo, o diabetes, observando o aumento desse marcador. Quando foi tratado com melatonina, houve uma melhoria desse parâmetro. Em azul, a glutationa, é um sistema antioxidante, foi reduzido com a indução do diabetes mellitus, e o tratamento com melatonina reverteu essa redução. Da mesma forma como esses 3 outros marcadores, glutationa S-transferase, superóxido dismutase e a catalase, são todos sistemas antioxidantes. Diabetes mellitus causou uma redução dos 3, como nós podemos observar nesses gráficos, e o tratamento com a melatonina causou uma melhoria dos 3 marcadores utilizados quando comparado com o animal diabético. Além disso, esse trabalho analisou scores histopatológicos do córtex, onde foram estabelecidos scores, onde quanto maior o valor, quanto mais alto esse score, maior o nível de lesão a nível de córtex. Nós podemos observar nesse gráfico que o animal diabético apresentou um grande aumento nesse score histopatológico, comparado ao animal controle, e o tratamento com a melatonina causou uma melhoria desse quadro. Quando o tratamento foi associado com a insulina, o resultado foi ainda melhor. Então, em síntese, a melatonina melhorou os danos causados pelo diabetes em tecido cerebral, no córtex nesse caso, diminuindo a glicemia e neutralizando a produção de espécies reativas de oxigênio. Bom, esse outro trabalho fez as análises iniciais muito parecidas, de peso e de glicemia, mas utilizou uma outra dose. Nesse caso, foram 50 miligramas.
O que foi observado em relação ao peso? O animal controle tinha 287 gramas, o diabético perdeu, foi para 187, igual ao trabalho anterior. Entretanto, aqui, o animal tratado com a melatonina teve uma melhoria muito pequena, foi para apenas 199 gramas após o tratamento com a melatonina. Em relação à glicemia, o animal controle apresentou 118 miligramas por decilitro, o diabético aumentou, como esperado, 316 miligramas, e o tratamento com melatonina também não foi efetivo. Reduziu para 308 miligramas por decilitro. Mas é interessante observar nesse trabalho, eu trouxe ele pelo seguinte aspecto. Normalmente a literatura espera que, para eu ter um efeito benéfico sobre as complicações do diabetes, é necessário que haja um controle glicêmico, o que não aconteceu nesse caso. Entretanto, mesmo sem haver o controle glicêmico, foi observado um efeito protetor. Nesse caso aqui, foram analisados parâmetros de estresse oxidativo, oxidação lipídica. Eu marquei aqui, nesse quadro primeiro, os animais controles, nesse segundo quadro, os animais diabéticos. Então, de maneira similar ao trabalho anterior, os animais diabéticos reduziram as defesas antioxidantes do organismo e aumentou o malondialdeído com parâmetros de estresse oxidativo. O tratamento com a melatonina reverteu todos esses parâmetros, aumentou os sistemas antioxidantes e reduziu o marcador de estresse oxidativo, mostrando mais uma vez que esse efeito pode ocorrer, esse efeito benéfico da melatonina, mesmo sem o controle adequado da glicemia. Esse outro trabalho, por sua vez, analisou o efeito do diabetes mellitus e da melatonina sobre células da glia, 3 regiões distintas, no hipocampo, no córtex e no cerebelo. Foram utilizados 2 marcadores, o GFAP e o S100B, ambos são marcadores astrocitários, de astrócitos, células da glia do sistema nervoso central. Então, nós observamos que o animal STZ, diabético, causou um aumento desses marcadores, independente da região que foi observada. Nós podemos observar nos 2 gráficos esse aumento. E o tratamento com a melatonina reduziu todos esses aspectos. O que os autores sugerem nesse trabalho é que o diabetes causou uma reatividade glial, ou seja, um aumento da atividade, da expressão dessas células da glia, provavelmente reagindo ao dano que está sendo causado pelo diabetes mellitus, e a melatonina reverteu esses parâmetros alterados pelo diabetes novamente. Ou seja, além de fornecer uma proteção antioxidante direta aos neurônios, a melatonina pode fornecer também neuroproteção por meio da supressão da reatividade glial e promoção do sistema de defesa antioxidante das células gliais. Esse outro trabalho que eu trago ainda investigou no sistema nervoso central, mas utilizou outro modelo. Nesse caso aqui, foi induzida o diabetes mellitus por meio de uma dieta hiperlipídica. Então, em verde aqui nós temos os animais controle, em vermelho os animais diabéticos e em azul claro os diabéticos tratados com melatonina. O que nós observamos? 3 grupos partem do mesmo ponto, do mesmo peso. Depois de 8 semanas, os animais diabéticos tratados ou não com melatonina apresentam um ganho de peso. Após 16 semanas do início do tratamento, esses animais diabéticos tratados com melatonina apresentam uma redução do peso, se aproximando, se igualando o valor daquele animal controle que não foi alimentado com essa dieta hiperlipídica. Nesse caso, além da massa corpórea, foi analisado o perfil lipídico, já que é conhecido o efeito do diabetes causando a dislipidemia. O que o diabetes causou nesse caso? Um aumento dos marcadores colesterol, triglicerídeos e o LDL, e uma redução do HDL. O tratamento com a melatonina reverteu todos esses parâmetros, se aproximando muito dos animais controles saudáveis. Além disso, foram avaliados a glicemia, que foi aumentada, como era esperado, caracterizando o desenvolvimento do diabetes mellitus. Novamente, a melatonina reverteu essa glicemia para valores controle.
Peptídeo C foi utilizado como marcador da insulina. O animal diabético produzia menos insulina, novamente foi melhorado com tratamento com a melatonina. E, por fim, esse trabalho traz um diferencial, são marcadores inflamatórios. Foram utilizados, mensurados TNF-alfa, interleucina 6 e a leptina. Os três estão aumentados, né? TNF-alfa e o IL-6 são marcadores, são citocinas pró-inflamatórias. Novamente, o tratamento com melatonina reverteu. A leptina é um hormônio relacionado à saciedade. Novamente, foi revertido pela melatonina. E, por fim, a adiponectina é uma adipocina com efeito anti-inflamatório. Ela foi reduzida com a indução do diabetes e reverteu esse parâmetro com o tratamento com a melatonina. Ou seja, em síntese, a melatonina pode interromper o desenvolvimento de neuroinflamação em ratos diabéticos por meio do seu efeito hipoglicemiante, aliviando também o estado de dislipidemia. Bom, agora nós vamos entrar na parte do sistema nervoso periférico. Quais os efeitos da melatonina na neuropatia diabética periférica e também alguns testes comportamentais. Nesse primeiro trabalho foi avaliado o efeito do diabetes mellitus sobre a velocidade de condução nervosa. Então, na primeira coluna nós temos o animal controle, saudável, na segunda o efeito do diabetes. Então, o diabetes causou uma redução grande dessa velocidade de condução. O tratamento com a melatonina na dose maior, nesse trabalho foram testados a dose de 3 miligramas e 10 miligramas. A dose de 10 miligramas causou uma reversão melhor desse efeito de velocidade de condução. Um outro achado causado pelo diabetes mellitus é uma redução do fluxo sanguíneo nervoso que nutriria aquele tecido nervoso. Então, novamente, o animal diabético teve uma redução grande desse fluxo. O tratamento com a melatonina melhorou. Não chegou aos valores controle, não chegou próximo, na verdade, mas teve uma melhoria se comparado ao animal diabético. Ou seja, a melatonina melhorou a velocidade de condução nervosa e o respectivo fluxo sanguíneo alterados pelo diabetes mellitus. Um outro teste utilizado foi um teste comportamental visando avaliar a hiperalgesia térmica. Pode ser utilizado um equipamento como esse, onde o animal é submetido a um estímulo térmico. No caso desse experimento, um estímulo quente, na faixa dos 40 e 45 graus, e um estímulo frio, na faixa dos 10 graus Celsius. Ou ainda por imersão numa água com as respectivas temperaturas que eu falei. Então, é avaliado o tempo de retirada dessa cauda, né, para esse estímulo que está causando uma resposta de hiperalgesia nesse animal. O que ocorreu? Tanto no estímulo quente como no estímulo frio, houve uma redução dessa latência no animal diabético. Ou seja, se compararmos ao animal controle, animal saudável, ele passou menos tempo para retirar a cauda daquele estímulo térmico. Então, provavelmente, ele estaria sentindo dor. Novamente, o tratamento com a melatonina causou uma melhoria desses parâmetros, dessa resposta, mesmo não se aproximando dos valores controle. Um outro teste comportamental utilizou a formalina. A formalina é um teste muito conhecido, que visa avaliar a nocicepção, um estímulo doloroso. E foram avaliados o número de lambidas de pato, que é justamente como os pesquisadores avaliam esse comportamento de nocicepção. O teste de formalina tem duas fases, essa primeira de 0 a 10 minutos e o segundo de 10 a 60 minutos. Em branco, aqui nós temos os animais saudáveis e em preto os animais diabéticos. Então, nós podemos observar um aumento muito claro na fase 2, ou seja, o animal lambeu mais vezes a pata, significando a presença desse estímulo doloroso. E também houve uma alteração na fase 1, embora seja menos perceptível. Então, esses animais foram tratados com a melatonina. Nós temos aqui em preto o animal diabético veículo, né? Não foi tratado só com diluente da melatonina, e a melatonina aqui em branco. Então, nós podemos observar uma redução
da quantidade de lambidas de pata, tanto na fase 1 quanto na fase 2, e essa resposta foi dependente da dose utilizada. Quanto maior a dose, maior o efeito antinociceptivo da melatonina. Nesse caso, a resposta máxima foi alcançada com 300 miligramas por quilo, via oral, certo? E, por fim, para finalizar a conferência de hoje, eu quero trazer as perspectivas da utilização da melatonina, baseado em alguns estudos desenvolvidos no Laboratório de Eletrofisiologia da UES. Bom, esses trabalhos que eu vou apresentar agora, esse primeiro foi investigado o efeito do diabetes mellitus sobre propriedades eletrofisiológicas de neurônios do gânglio cervical superior, pertencente ao sistema nervoso autônomo. O que foi observado? Esses animais, esses gânglios, gânglio cervical superior, apresentam três neurônios que possuem diferentes tipos de potenciais de ação. Existem neurônios que disparam um único potencial de ação, neurônios que disparam 2 potenciais de ação e neurônios que quase preenchem todo o pulso. O que é que nós avaliamos? Nós avaliamos, por exemplo, o potencial de repouso dessa célula. Esses neurônios SFP correspondem ao que está aqui em A, possuindo apenas um único potencial de ação, e é, de longe, o tipo mais prevalente de neurônios presentes no gânglio cervical superior. O que o diabetes causou? Com apenas 4 semanas de desenvolvimento, um mês, houve uma despolarização desse potencial de repouso. Essa despolarização sugere um aumento da excitabilidade neuronal. Um outro aspecto muito interessante que foi observado foi a mensuração da atividade da bomba de sódio de potássio ATPase. Mesmo com apenas um mês de desenvolvimento do diabetes, houve uma redução considerável da atividade dessa bomba. E, só para lembrar, a bomba de sódio de potássio é uma bomba eletrogênica, ou seja, ela contribui com o potencial de repouso, no caso de neurônios, com valores de até 5 milivolts. Então, essa inibição da sódio de potássio ATPase poderia explicar esse efeito de despolarização no potencial de repouso observado. Então, em síntese, o potencial de repouso foi despolarizado em neurônios SFP, aqueles que disparam um único potencial de ação, nos ratos diabéticos, e esse tipo SFP é o tipo mais abundante no gânglio cervical superior de ratos. A diminuição na atividade da sódio de potássio ATPase é uma hipótese atraente para a explicação dessa alteração. Um outro trabalho desenvolvido no laboratório também utilizou o STZ para a indução do diabetes, mas nesse caso a injeção foi feita no 5º dia de vida, fazendo com que fossem observados 2 grupos. Foi observado um grupo que apresentava uma hiperglicemia muito clara, como nós podemos observar aqui em cinza, comparado com o preto, que é o animal controle, e houve um grupo que apresentou uma elevação da glicemia, diferente do controle, mas não tão alta. Bom, então foram avaliados novamente parâmetros eletrofisiológicos. O que foi observado? Que os animais hiperglicêmicos, quando avaliado o potencial de ação desse gânglio da raiz dorsal, foi observado uma despolarização do potencial de repouso, ou seja, o mesmo efeito observado lá no gânglio cervical superior. Eu estou analisando o gânglio da raiz dorsal. Essa despolarização foi estatisticamente significante e também houve uma redução da real base. O que é a real base? É o estímulo mínimo necessário para disparar um potencial de ação. Então, é um parâmetro de excitabilidade. Nesse caso aqui, não houve diferença significativa, estatisticamente significante, mas houve uma grande redução ainda assim. Já nos outros 2 trabalhos que eu vou apresentar agora, nós analisamos o efeito da melatonina sobre a estabilidade de neurônios do gânglio da raiz dorsal, mas nesse caso em animais saudáveis, em animais controle. O que nós podemos observar? Na situação controle, temos aqui o potencial de ação. Vale salientar que o GRD possui diferentes populações neuronais. Tá? É um gânglio heterogêneo. Então, após a exposição à melatonina, houve o bloqueio do potencial de ação.
mesmo quando o estímulo superior foi aplicado. Após a retirada da melatonina, o potencial de ação voltou a aparecer, mostrando que era um efeito reversível. Esse efeito bloqueador ocorreu de maneira dependente de concentração, onde, na maior concentração utilizada, 1000 nanomolar, houve um bloqueio de 30% do potencial de ação dos neurônios. E, além disso, nós avaliamos esse efeito com a presença do luzindol. O luzindol é um antagonista inespecífico dos receptores de membrana da melatonina. Então, nós podemos observar aqui em cinza que a melatonina aumentou a real base nas concentrações de 10, 100 e 1000 nanomolar, ou seja, se ela aumentou a real base, ela reduziu a estabilidade desses neurônios, e esse efeito não ocorreu quando o luzindol estava presente. No potencial de repouso, a melatonina causou uma hiperpolarização em 10, 100 e 1000 nanomolar. Na presença do luzindol, esse efeito não ocorreu. Só relembrando que lá no animal diabético, o efeito do diabetes causou uma despolarização, ou seja, a melatonina causou o efeito oposto em animais controle. E para fechar nesse trabalho, nós analisamos também a expressão gênica do receptor MT1 e observamos que ele estava presente, sim, nesse tecido. Então, em síntese, a melatonina, esse trabalho nos mostra que a melatonina reduz a excitabilidade em neurônios N0, foi a população estudada nesse trabalho, a concentração mínima efetiva de 10 nanomolar e o bloqueio dos efeitos da melatonina pelo luzindol sugerem que o efeito da melatonina é hormonal e é induzido por meio da sua ligação aos receptores do tipo MT1. Nesse segundo trabalho, nós utilizamos uma outra população neuronal, do mesmo tecido, mesmo gânglio da raiz dorsal, e, novamente, de animais saudáveis. A melatonina, novamente, bloqueou o potencial de ação, mesmo com estímulo maior, sendo que nessa população, ela se apresentou muito mais sensível. Então, a partir de 100 picomolar, ela já bloqueou em torno de 35% dos neurônios expostos à melatonina. Outra coisa que chama a atenção nesse trabalho é que houve células, essas que estão aqui destacadas em cinza, que foram sensíveis ao efeito da melatonina sobre a estabilidade, ou seja, houve um aumento da real base e, consequentemente, uma redução da estabilidade. Enquanto houve outras células, aqui em preto, não houve essa alteração. Então, aparentemente, a melatonina pode ser muito específica para determinados neurônios que conduzem a informação de dor, que foram os neurônios que nós estudamos nesse segundo trabalho. E, para finalizar, no tratamento agudo, nós avaliamos o efeito da melatonina sobre a atividade da sódio-potássio ATPase. E a melatonina causou um aumento da atividade dessa bomba, mostrando mais uma vez que foi um efeito oposto ao causado pelo diabetes mellitus. Em síntese, a melatonina reduz a estabilidade de algumas células em NINF, com uma grande potência farmacológica e estimula a atividade da sódio-potássio ATPase. Em conjunto, sugere-se que a melatonina atua no GRD, a modulação de um tipo específico de sensação de dor, podendo assim se tornar um agente terapêutico importante. Para finalizar a apresentação, eu queria resumir essas perspectivas que eu apresentei nessa última imagem, onde nós temos, por exemplo, que o diabetes mellitus causou um efeito de despolarização no potencial de repouso, enquanto a melatonina causou uma hiperpolarização. O diabetes mellitus causou uma inibição da atividade da sódio-potássio ATPase, enquanto a melatonina causou um estímulo dessa atividade. O diabetes mellitus causou um aumento da excitabilidade neuronal, enquanto a melatonina causou uma redução dessa excitabilidade. E, por fim, o diabetes mellitus aumenta o estresse oxidativo, como foi mostrado em vários dos trabalhos, e a melatonina é um potente antioxidante. Então, a conclusão da apresentação de hoje é que a melatonina é uma molécula multifuncional, que apresenta uma função importante no metabolismo energético, possui um perfil de segurança elevado, como mostramos pela ausência de efeitos tóxicos. Portanto, ela é uma opção terapêutica promissora
para o tratamento do diabetes mellitus e das suas complicações, como a neuropatia diabética. Então, gostaria de agradecer pela atenção de todos, agradecer mais uma vez à Academia Cearense de Medicina pelo convite, e a partir de agora, vocês podem fazer as perguntas, críticas ou questionamentos. Obrigado. Oi, se tiver inscrição, eu gostaria de me inscrever. Pronto. A orientação que eu recebi foi que houvesse a inscrição, aí as inscrições podem ser feitas tanto pelo microfone como pelo chat, e aí o tempo de perguntas e cada pergunta e resposta é em torno de 3 minutos. Tá, então meu nome é Adriana, então quero me inscrever. Certo, a senhora pode falar. Bom, primeiro eu quero parabenizar até quem convidou você. Eu acho que foi uma palestra extremamente interessante, mostrando dados seus, mostrando a importância de ter uma perspectiva terapêutica de uma das complicações mais frequentes e que para quem a gente não tem tanta terapêutica. Então, assim, tentando explicar o mecanismo de como funciona, provavelmente a gente possa ter uma terapêutica que vá mais em função da fisiopatologia da neuropatia diabética. E eu acho que, assim, o fato de ter esse potencial, não só numa prevenção primária, porque tem toda uma interação com a secreção da insulina, né? Quer dizer, tem também o fato da resistência na secreção de insulina, então tem um potencial até como prevenção primária, em pré-diabéticos, em obesidade para não desenvolver diabético, ou seja, existe esse potencial, e o potencial de prevenção secundária, que aí está bem demonstrado numa complicação crônica tão importante. A gente eu já tinha visto alguns trabalhos utilizando na retinopatia diabética, diminuição do potencial, até por todas essas propriedades que você colocou, e também na nefropatia. Eu vi um trabalho mostrando a diminuição de microalbuminúria. E eu não tinha visto nenhum trabalho clínico com relação à neuropatia, não tinha conhecimento de nenhum trabalho clínico com relação à neuropatia. Mas fiquei muito feliz desse potencial também com relação à neuropatia. E parece também promissor nas outras complicações crônicas, dado o mecanismo fisiopatológico do desenvolvimento das complicações micro e macro, inclusive em doença coronariana aguda, exatamente por diminuir todos esses biomarcadores, né, de estresse oxidativo e diminuir pressão arterial e tudo. Então, assim, eu achei que é um potencial muito grande do ponto de vista terapêutico, que a gente está precisando mesmo, até para algumas patologias, para algumas complicações. Eu gostaria também de falar, como o Henrique comentou no início, de fazer algumas associações com entidades. Nós temos o Centro de Diabetes e Hipertensão da Secretaria de Saúde do Estado, é um centro de referência para diabetes e hipertensão, e nós temos pacientes com retinopatia, com neuropatia, e poderíamos fazer alguma conexão, alguma parceria para ter essa terapêutica colocada no aspecto clínico, na terapêutica clínica. Bom, muito obrigada pela apresentação, parabéns para você e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, doutora Adriana, pelos comentários, pelas sugestões. Eu acho que, com certeza, a gente pode levar em consideração essa sugestão da senhora sobre avaliar os aspectos clínicos, devido ao grande número de evidências, realmente, que aparecem, né? Hoje, o foco eu separei para falar sobre neuropatia diabética, tanto pela grande prevalência, quanto por ser a área que eu trabalho no laboratório. Mas a literatura mostra muito que esses efeitos de estresse oxidativo, de hiperglicemia, são complicações que realmente podem levar, são aspectos que podem levar ao desenvolvimento dessas complicações, como a retinopatia e a nefropatia que a senhora falou, né? Então, realmente, eu acredito que ela pode ser útil. Se não for útil de maneira isolada, pode ser útil também de maneira associada, como alguns trabalhos que eu mostrei, como associado à insulina, por exemplo. Eu me inscrevo, Cláudio, queria me inscrever. Mas minha interferência é muito rápida. É só para dizer o seguinte, essa reunião está sendo gravada, né? Eu vou colocar depois para a Adriana ouvir novamente quando eu for fazer a cobrança dela. Só isso. Eu quero ouvir não só que eu quero ouvir novamente a palestra dele, que foi muito interessante. E o fato de dar a chance de você me telefonar.
Doutor Marcelo Gugel se inscreveu aqui no chat. Vou dar a palavra para o doutor Marcelo e, posteriormente, para quem falar no microfone. Tá? Sara. Sara está escrevendo. Doutora Sara, na sequência. Eu queria parabenizar o expositor pela beleza e pela forma como ele expôs e quão atualizado ele está. E eu acompanhei de forma até ávida, porque eu sou parte interessada desde a minha ancestralidade diabética, que vem da minha avó, passando pelo meu pai, e me alcançou, sendo que eu sou o primeiro eu tenho um azar de ser vanguarda em algumas coisas, e no diabetes eu fui vanguarda na minha casa. E aí nós somos 7 irmãos com diabéticos, né? Então, a cada ano, vai entrando um outro para a Irmandade, né? E aí eu realmente fiquei muito interessado no assunto e queria cumprimentá-lo pela exposição, mas eu vou colocar algo que já é conhecido, isso que eu faço. É que eu cobro de cada expositor que ele prepare um texto, que ele prepare o texto da exposição. Não é necessário que seja no formato científico, mas é o registro da sua exposição, porque para nós vamos continuar tendo os anais no formato impresso. Então, apesar de estar gravado e poder ser conservado, é do nosso interesse que a sua exposição, Cláudio, seja passada para nós na forma de um texto, um ensaio, pode até incluir algumas figuras também, sem cores, naturalmente, e eu espero o quanto antes que você nos mande o texto para que a gente tenha no papel e seja para o futuro uma forma de resgatar a sua presença entre nós. Muito obrigado pela contribuição que você nos deu para os que estão aqui assistindo e os outros que vão poder acompanhar a partir da gravação e até aqueles que não vão ter acesso à gravação, mas vão ter a oportunidade de ter o material na forma impressa. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Marcelo, pelos comentários. Com certeza eu vou fazer esse registro por escrito, como o senhor está sugerindo. Depois eu entro em contato com o senhor, só para saber realmente qual seria o formato desse texto, aspectos mais formais mesmo, né, como que seria esse registro, mas com certeza eu farei. Obrigado. Agradeço. Sara, bom, boa noite, parabéns pelo seu trabalho. Esses marcadores que você usa no estudo do estresse oxidativo foi fonte de tese para nós, na Faculdade de Medicina, no Departamento de Cirurgia. Eu orientei 3 sobre o efeito de como minimizar o estresse oxidativo durante a cirurgia, através de monitorização, utilizando drogas que causassem um mínimo de repercussão sobre esses marcadores. Atualmente, eu não trabalho mais no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina, eu pedi aposentadoria, mas eu continuo o trabalho no Hospital Geral. Durante 2 dias eu trabalho com cirurgia vascular, onde o número de pacientes com doença diabética de membro inferior é altíssimo, e os staffs que lá nós trabalhamos juntos poderão lhe dar alguma perspectiva no sentido de que você veja alguma coisa em segmento de pacientes, num projeto que a gente possa adequar lá o acompanhamento desses pacientes. Então, dia de segunda-feira à tarde, eu estou na cirurgia vascular, nos pacientes que têm neuropatia, e na terça de manhã. Lógico que lá também atende grandes cirurgias, como aneurisma e etc. Mas seria uma forma de começar uma iniciação clínica nos pacientes que são portadores de neuropatia. O número é enorme, a fila é enorme, e sendo
e muitas vezes em pacientes bastante jovens. Posso fazer esse link, se você achar confortável. E posso conversar com o pessoal do hospital, para a gente se entrosar em médicos residentes lá, para um projeto maior. Obrigado, doutora Sara, tanto pelos parabéns, quanto pela oferta. Com certeza acho uma possibilidade muito interessante, visto tudo isso que eu apresentei, né? E eu apresentei ainda um trecho muito pequeno do que tem na literatura. E como a senhora falou na sua fala, é surpreendente ainda mais nos dias de hoje esse grande número de casos que tem ocorrido em jovens, né? Eu não sei, não tenho conhecimento se há algum estudo das consequências da pandemia nesse aspecto, mas é fato que esse período que nós ficamos em casa, 6 meses, aliado ao estresse, sedentarismo e tudo mais, de repente já pode ter contribuído ainda mais para esse quadro que já é tão sério, especialmente em jovens, né? Olha, já peguei paciente pós-Covid agora, com trombos que não tinha fatores predisponentes para desenvolver neuropatia, e foram para lá com neuropatia, com trombos dentro dos vasos periféricos, no membro inferior, e foram submetidos à angioplastia. Pois é, eu acho muito interessante essa proposta que a senhora está fazendo. Só a gente está realmente no projeto, na forma melhor de poder usar essa oferta que a senhora está fazendo, né? Mas eu acho uma proposta muito interessante, sim. Muito obrigado. A segunda pessoa que tinha se inscrito foi a doutora Maria Helena. O microfone da senhora está desligado. Pronto. Pronto. Olha, meus parabéns, Clausen. Foi um prazer lhe ver pela segunda vez, que eu lhe vi na primeira reunião. Uma excelente apresentação, excelente apresentação. E, como diz a Adriana, parabenizar também a quem lhe trouxe. Muito obrigada ao Henrique, muito obrigada, Cláudia. Eu gostei muito de ver mais um uso da melatonina. O que eu sabia, que eu nunca trabalhei com melatonina, mas a minha filha, que é infectologista e trabalha, e é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela tem um projeto, que está bem desenvolvido, de a melatonina em pacientes em uso de polimixina, tentando prevenir a toxicidade da polimixina, no intuito de haver uma proteção da função renal pelo estresse oxidativo. Quer dizer, realmente é uma substância, uma droga que se a gente for procurar, estudar, descobre muitas qualidades que, no fim, estão imbricadas, né? Como você falou do estresse oxidativo. Uhum. Então, eu sempre achei muito interessante esse trabalho que ela faz. O projeto propõe 50 pacientes, ela já está mais ou menos com 35, 38, por aí. Agora, com a pandemia, diminuiu. Mas parece muito interessante, porque são pacientes hospitalizados em UTI que têm infecção resistente, com germe resistente. E muito interessante, esse seu da neuropatia diabética é muito interessante, muito interessante. Eu tenho vários diabetes na minha família e eu acho que eu vou mandar eles se consultarem para tomar melatonina. Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço, doutora. Muito obrigado pelas palavras. Outra coisa que me chamou a atenção, estava fazendo a revisão na literatura para preparar essa palestra, é que, em relação a distúrbios de sono e jet lag, é algo já estabelecido. Mas em relação a vários outros aspectos em que a melatonina vem sendo estudada na clínica, há ainda poucos estudos, mesmo com todas essas perspectivas, né? E outro aspecto que chama a atenção é em relação às doses utilizadas. Por exemplo,
há uma margem aí aparentemente bem ampla de doses que seriam seguras, mas alguns trabalhos, por exemplo, relatam não haver efeito sobre a glicemia. E quando você vai comparar, a dose utilizada foi muito inferior à utilizada no estudo experimental, por exemplo. E outro aspecto que me chamou a atenção é que a melatonina exerce efeito benéfico, né, protetor, tanto em doses fisiológicas, nesse trabalho que nós desenvolvemos no laboratório, na ordem de picomolar, ela já possui um efeito. E existem outros que as doses são bem elevadas, mas o que me chamou a atenção é que, não sei explicar qual seria a razão, mas os estudos clínicos estão bem limitados ainda, mesmo com essa ampla possibilidade aí de doses e possíveis efeitos terapêuticos. Próximo que tinha se inscrito aqui no chat é o Dr. Renan Montenegro. A palavra está com o senhor. Doutor Renan, o senhor me escuta? Talvez esteja com o microfone desligado, não? Está ouvindo? Estou. Está ouvindo, né? Sim, agora sim. Não, eu queria... Alô? Oi. Está ouvindo? Sim. Não, eu queria comentar só, inicialmente, parabenizar, né, pela profundidade da sua palestra, entendeu? E falar só que até pouco tempo, até alguns anos atrás, nós só conhecíamos mesmo a ação da melatonina no sono e no jet lag. Uma coisa interessante é que não se sabe exatamente a dose ideal, mesmo no sono, não se conhece a dose ideal. Já vi alguns neurologistas falarem que acima de 5 miligramas não tem nenhuma ação, não faz mal, como você diz, dose altíssima, mas acima de 5 miligramas não tem ação, apesar de que nos Estados Unidos tem doses bem mais elevadas, né? Entendeu? E o interessante é realmente o que você está apresentando, essa ação que de um tempo para cá, eu não sei se você conhece o José Cipolla Neto, né, da USP, ele vem estudando isso também, né, ação do metabolismo energético, obesidade, hipertensão também, e agora diabetes, que é o que nos interessa. A Adriana e eu, acho que somos os únicos endocrinologistas aqui na plateia, não sei se tem alguém mais, então, particularmente, nos interessa isso daí. E uma coisa histórica só, que há muitos anos atrás não se sabia a função da pineal, e Descartes dizia que a pineal era a sede da alma. E depois começaram a descrever também pinealoma associado com puberdade precoce, não sei se você viu alguma coisa, e parece que é mais por compressão do hipotálamo do que da própria pineal produzindo alguma coisa, né? Era só esse comentário e parabenizar você aí, o Henrique, pela palestra. Obrigado, doutor Renan, pelos elogios e pelos comentários também. Eu conheço, sim, o professor Dr. Cipolla Neto. Na realidade, ele foi meu orientador durante o mestrado. Minha pesquisa de mestrado, ele foi meu orientador. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um estágio rápido lá no laboratório dele na USP. E outro aspecto que me chamou a atenção em relação a essa questão das doses, né? Uma conversa que eu tive com o professor Cipolla, ele tinha inclusive falado que nos Estados Unidos era receitado para insônia. Na época que eu conversei com ele, a melatonina aqui não era permitida a comercialização no Brasil, né? Ela passou a ser permitida, se eu não me engano, há cerca de 2 anos atrás, mas ainda assim de maneira muito restrita. A informação que eu tenho é só por meio de farmácia de manipulação, não sei se é essa informação mais atualizada. E aí, apesar de que a comercialização deveria ser restrita,
vários locais que vende suplemento aqui no Brasil, você encontra. E o que me preocupa, de certa forma, é que existem efeitos em concentrações muito baixas, 1 miligrama, 3 miligramas para insônia, já há relatos. Só que eu vejo sendo vendido por aí 5 miligramas, 10 miligramas, e as pessoas começam, não sei baseado no quê, que hoje a gente está meio numa crise, que as pessoas acreditam em qualquer coisa que elas veem na internet, né? Então, eu já ouvi relatos de pessoas que tomavam melatonina visando emagrecer, mas tomavam antes de treinar, antes de fazer atividade física. O que é um crime para a fisiologia daquele indivíduo, né? Exato. Mas é uma consequência do que está acontecendo atualmente. Obrigado pelos comentários. Eu que agradeço. Doutor Sebastião parabenizou aqui no chat. Muito obrigado pelas palavras. A doutora Márcia Alcântara também, parabenizando a mim, quanto o doutor Henrique, quanto o doutor Roberto Mises. Bom, no chat, as pessoas que tinham se manifestado foram essas que eu falei. Alguém deseja se inscrever pelo microfone para fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu me inscrevo. Eu tinha me inscrito também, né? Pronto, Cláudio. então, Flávio, primeiro as autoridades maiores. Vamos seguir a hierarquia. Flávio Não, Leitão. doutor Flávio, não tinha visto. Muito obrigado. A minha interferência não é propriamente sobre a apresentação, pela excelente apresentação, porque eu comungo com os demais confrades e confreiras que a sua apresentação foi de alto nível científico, você é um cientista, e eu fico muito satisfeito em saber que você é um cientista que convive com o nosso cientista, que é o doutor José Henrique Lial. Mas eu queria fazer um comentário, porque na primeira reunião via internet que nós tivemos, excepcionalmente no consultório do confrade, duplamente confrade, Vicente Leitão, meu duplamente confrade, né? Vicente é meu irmão de coração e como confrade também. Então, nessa reunião, eu tinha pedido para que fosse inscrito em ata, registrado em ata, um voto de louvor pelo trabalho que o Jaci desempenhou nos 2 anos. E eu li a ata e não há essa informação. Eu gostaria que isso fosse reparado. É só isso. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, doutor Flávio. A minha participação, essa segunda participação, é só para dizer que a sugestão da Sara é muito bem-vinda, né? De a gente poder, talvez, estudar tecidos, né? De exérese, né? De cirúrgica, de peça cirúrgica, né? Então, a gente realmente quer montar uma colaboração com o pessoal da clínica, da cirurgia, para avançar os nossos estudos na direção. Realmente, nós acreditamos muito na melatonina, porque a gente lá no laboratório tem visto efeitos assim impressionantes da melatonina. Melatonina, talvez quem não está assim, lidando assim, com concentrações, não entenda isso aqui direitinho, tem dificuldade de entender, mas nós encontramos efeitos da melatonina com 10 picomolar. 10 picomolar é 10 a menos 12 do mol. 10 a menos 12 do mol. Ou seja, é uma quantidade que é quase homeopática, né? Ela tem um efeito em concentrações quase homeopáticas. E lembrando que a homeopática é 0, né? Não, desculpa, é uma brincadeira, né? Mas a concentração é quase 0, né? Então, é 1 sobre 60, é 10 elevado a menos 60 a concentração, mas é baixíssima, né? E também, a gente fica impressionado em ver que a melatonina tem um efeito muito potente em alguns neurônios e no neurônio vizinho não tem efeito. Isso também é outra coisa fantástica, né? Que a gente está procurando entender. Então, quer dizer o seguinte, ainda tem muita coisa para a gente entender do ponto de vista experimental. Nós estamos só começando a descascar a laranja. Nós estamos só tirando a cutícula da cebola. Muita coisa virá ainda. E muita coisa interessante, porque eu acredito que realmente ela poderá ter efeitos
não só ela isoladamente, sozinha, mas também ela em combinação. O Klaus me tocou aqui num ponto que eu gostaria. Frequentemente, nos estudos de diabetes, experimentais, um certo modelo, às vezes, dá hiperglicemias pequenas e, às vezes, dá hiperglicemias muito grandes e, às vezes, não dá hiperglicemia, dá só intolerância à glicose. O mesmo procedimento experimental, um animal resulta uma coisa e outro resulta outra. Tá certo? Então, com esses animais que têm esses diferentes tipos de efeito, inclusive com a hiperglicemia muito grande, tá certo? Às vezes a gente vê que só o tratamento com insulina não reverte a alteração, tá certo? Mas o tratamento com a insulina, o tratamento com a melatonina, quer faça reversão ou não da hiperglicemia, ele mantém alguns efeitos muito interessantes, efeito anti-inflamatório, efeito, tá certo? De extinguir o efeito dos radicais livres, né? Antioxidante, né? Efeitos desse tipo, né? Então, eu acho que a gente está simplesmente começando a conhecer essa coisa muito interessante, que é a melatonina, certamente muita coisa virá no futuro, e eu acho que, quando a gente puder passar os estudos clínicos, certamente a gente vai colher também resultados muito interessantes. De forma que a proposta da Adriana, que a gente vai cobrar depois dela, a proposta da Sara, que a gente vai depois cobrar, um desdobramento em cima disso aí. E se alguém mais quiser fazer alguma proposta, aproveite, que a gente vai anotar e depois vai cobrar também. Né? Olha, eu quero só avisar que eu estou boa pagadora agora, viu, Henrique? Estou boa pagadora agora. Okay. Klaus, eu vi nos trabalhos clínicos que eles dão acetato de zinco junto com a melatonina, né? Exato. Existe essa possibilidade também. Estou esperando a cobrança. Ok, vamos cobrar, sim, Ana. Parabéns mais uma vez. Obrigado, doutora. Doutor Plínio Câmara está parabenizando, estendendo as parabenizações ao professor Henrique, também pelo comando e dedicação à coordenação do Laboratório de Eletrofisiologia. Eu agradeço pelos elogios, meu nome, em nome do doutor Henrique, e a doutora Ana Rosenberg também, parabenizando a mim, ao doutor Henrique e aos demais que participaram da organização da reunião. Também agradeço bastante pelos comentários. Bom, de acordo com a programação original, foi programado as perguntas até às 20h30, então ainda há 10 minutos, caso alguém queira se manifestar, fazer alguma crítica, algum oferecimento, como disse o professor Henrique. Eu vi aí o Flávio Leitão. Eu vi o Flávio Leitão se mexendo aí. Eu achei que ele talvez quisesse fazer também algum oferecimento. Será que entendi errado, Flávio? Entendeu. Errado. A minha interferência foi só fazer uma correção da ata anterior, que não tinha nada a ver com essa sessão. E já parabenizei o nosso conferencista. Eu queria dizer para o Klaus que, quando eu tiver alguma notícia, se a melatonina teve alguma proteção na função renal dos pacientes com a polimixina, eu te conto, viu? Com certeza, doutora, eu vou querer saber. Obrigado. E aí você vai estender mais ainda a ação da sua melatonina. Eu espero que com os avançados estudos clínicos, esses benefícios estendam também aos pacientes que sofrem com essas condições, né? Com essas complicações e tudo mais. Quem sabe a gente descobre alguma coisa para os pacientes hematológicos. Com certeza. Não é tão complicado, meu Deus.
O doutor Pedro Henrique declarou no chat que se sente orgulhoso da Academia Cearense por esse evento histórico. O Oswaldo Gutierrez está pedindo a palavra. À vontade, doutor Oswaldo. A palavra está com o senhor. O microfone do senhor está desligado. É um ícone que fica lá embaixo, à esquerda do símbolo vermelho, tá? Está desligado ainda. Pronto. Posso me chamar de Clausen? Sou bem mais velho que você, né? Mas, olha, está mais do que claro que vocês têm que aproveitar esses conhecimentos teórico-práticos experimentais em animais em estudos e ensaios clínicos, né? Eu acho que os oferecimentos que foram feitos pela Adriana, pela Sara, têm que ser buscados por vocês, porque eu acho que consolidará melhor as suas publicações futuras. Vocês já mostraram em ratos, né, todo o cabedal de conhecimentos em relação a essa patologia, que são bastante animadores. Mas eu acho que é necessário fazer estudos até maiores, multicêntricos, se for possível, posteriormente, né, para que isso, então, seja melhor esclarecido e sirva, né, de mais reforço do nosso armamentário médico em relação ao diabetes. Com certeza, doutor Oswaldo. Inclusive, eu estou muito feliz, tanto pela oportunidade de estar apresentando, conversando sobre esse assunto, quanto em relação às ofertas que foram feitas, né, que com certeza são possibilidades de desenvolver bem além esse projeto, além daquilo que nós fazemos dentro do laboratório, que é a parte experimental. Isso. O doutor Roberto Mises está parabenizando pela palestra, o acadêmico doutor Henrique Leal, também pela condução da conferência. Eu estou sentindo falta do Janetson. Alguém dá notícia dele? Da Flávia. Não, e depois não é um problema religioso, né? É um problema científico. Eu acho que ele está bem, saúde. Bom, mas alguém deseja fazer algum comentário? Doutor José Henrique, doutor Roberto Mises. Eu queria só mais uma vez agradecer, Cláudia, em nome da Academia Cearense de Medicina, você ter aceito esse desafio, é isso? E eu acho que é bom, eu acho que é muito importante. Você é um jovem cientista que promete muito para o futuro, é um cara que gosta do desafio, certo? Então, a saúde aqui para a gente é desafio de todo lado, porque a situação de saúde do Ceará é um desafio, além de ser um desafio você fazer ciência aqui. Então, como você gosta do desafio, eu acho que é muito bom para você aceitar esse desafio, estar aqui com a gente, conhecer e ser conhecido pela comunidade médica do Ceará. Tá certo? Aqui, com a Academia Cearense de Medicina, você está com a elite médica do Ceará. É isso? Né? Eu, nessa hora, eu não tenho nenhuma falsa modéstia, né, em dizer isso aqui. Realmente, a Academia Cearense de Medicina representa
a elite médica do Ceará. É uma academia que funciona bem, é uma academia que cada dia funciona melhor, embora alguns membros deveriam frequentar mais a academia, né? Ela ficaria melhor ainda, né? Mas já funciona bem, então presença grande, um interesse grande, um interesse científico grande. Então, de forma que, como jovem cientista, eu acho que foi muito bom para você conhecer e ser conhecido na Academia Cearense de Medicina, que é um começo para você conhecer a comunidade médica, porque eu acho que o seu trabalho, a perspectiva do seu trabalho, ela é se desenvolver na área médica, não é isso? E eu acho que a sua proposta ela é muito bonita, porque é de trabalhar com coisas básicas, mas não só fazendo com o rigor científico, a parte básica e bem feita, mas também fazendo isso aí com a proposta ou com a visão futura de utilização terapêutica, utilização médica, utilização terapêutica. Então, esse conhecimento da fisiopatologia eu acho fundamental, eu acho muito importante, porque é pelo conhecimento da fisiopatologia que a gente pode tratar bem, inclusive fazer uma boa farmacologia, tá certo? E é pelo interesse farmacológico e terapêutico que a gente pode dar um destino melhor nos nossos estudos, uma relevância social melhor nos nossos estudos. Isso chega até numa hora boa na academia, porque é a hora que a academia começa a se preocupar com as relações com o exterior, que é a proposta do nosso presidente atual, doutor, ou diria confrade, Pedro Henrique Saraiva Leão, né, que está muito interessado em fazer com que a academia saia dos seus muros para atingir o meio externo e, certamente, numa atitude buscando a relevância social dessa movimentação para o ambiente externo, para o meio externo, né? Então, chega numa hora muito boa, tá certo? E eu queria, então, para finalizar tudo que eu tenho a dizer, não sei se o Roberto Mises, que eu acho que está presente, e o Pedro Henrique quer dizer mais alguma coisa, mas eu quero, em nome da academia, lhe agradecer, e acho que a academia poderia também se preocupar em trazer outros jovens cientistas como você, que estão aqui cheios de fervor, cheios de interesse. Teve um aspecto aqui que eu não falei, mas eu vou falar agora, é que o Clausen foi para o exterior, passou um ano num centro de ponta nos Estados Unidos, top cientificamente nos Estados Unidos, e voltou para o Brasil. E hoje, meus melhores estudantes, eu não diria todos, mas talvez a metade dos melhores estudantes meus estão todos ou nos Estados Unidos ou na Europa. E a gente fica assim com uma tristeza muito grande. Você está se matando para formar esses jovens para quê? Para dar de presente para os Estados Unidos e para a Europa. Não é que isso seja uma coisa em si ruim, mas é que é uma subtração ao Brasil. É o Brasil que está perdendo esse cérebro, não é isso? Essas mentes, né? Motivadas, não é isso? Empreendedoras, não é isso? Eu diria esses garanhões da ciência, né? Estão indo todos, né? Alguns para o exterior, e o Clausen preferiu ficar aqui no Brasil. Então, eu queria parabenizar também isso aí. Eu vi a movimentação do doutor Pedro Henrique, acho que talvez ele queira falar, né? Doutor Henrique, eu queria aproveitar essas palavras para agradecer mais uma vez. Eu realmente fiquei muito feliz com esse convite, fiquei lisonjeado de poder palestrar, não só por ser uma plateia de médicos, que seria naturalmente um desafio para mim, mas por não serem quaisquer médicos, né, mas sim os médicos da Academia Cearense de Medicina. Então, isso realmente me deixa muito honrado de ter tido essa possibilidade, essa oportunidade, e também fico feliz de ter podido contribuir na questão tecnológica, como o senhor falou lá no início, né? Eu sei que havia uma preocupação muito grande dessa reunião dar certo, que seria a primeira vez, e eu fico feliz também nesse aspecto de conferência virtual, ter ocorrido tudo conforme o esperado. O Dr. Roberto Mises, o presidente, Dr. Pedro Henrique, querem falar mais alguma coisa? O Roberto Mises está presente, mas ele está com o microfone desligado. Não sei se ele vai...
Em nome do presidente, doutor Pedro Henrique, em meu nome, nós agradecemos essa beleza de sessão científica e parabenizo também, além do professor Clausen e o doutor Henrique, todos que participaram com uma presença maciça. Sem dúvida, é uma arma que nós temos agora na academia. E o doutor Pedro Henrique, nosso presidente, abriu um espaço muito interessante para que a gente possa evoluir. Um forte abraço a todos e boa noite. Boa noite.